Oi, pessoal. Boa noite. Oi, oi. Oi, Carol. Oi, Etila. Vocês estão me ouvindo? Vão me dando um retorno que hoje eu vou fazer de fone. Ah, ótimo. Boa noite. Oi, Ju. Vamos aguardar a nossa convidada chegar. Oi, Jana. Tudo bem? Estou aguardando a Patrícia entrar. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos ao Dialoga. A Patrícia ainda está localizando o nosso perfil para entrar aqui. Jana, quero ouvir sua participação, hein? Participa bastante com a gente. Oi, Carolzinha. Boa noite. Ah, a Patrícia chegou. Vou convidá-la. Oi, Patrícia. A Patrícia está chegando. Olá, boa noite. Olá, Patrícia, boa noite. Que bom ter você aqui conosco. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Vamos lá. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui no Dialoga com a gente essa noite. A gente vai falar hoje sobre maternidade em tempos de pandemia, como lidar com o impacto do distanciamento social. A gente já teve algumas lives que trataram do tema da infância e a maternidade apareceu algumas vezes, né? Então, esse foi um tema que a gente quis trazer. Queria apresentar para as pessoas que estão chegando, né, aqui, a gente sempre tem novos seguidores, né? Apresentar um pouquinho a mim e o projeto, né? Meu nome é Ana Maria, eu sou terapeuta ocupacional e sou professora no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Realengo. Minha área de atuação é no campo da saúde mental e no campo da saúde coletiva pública, né? É, o meu encontro com esse tema veio a partir da minha maternidade, né? Bom, hoje são 22, daqui a 9 dias minha filha faz 2 anos.
Então, meu encontro com essa temática veio a partir daí, e de um mergulho que eu venho fazendo desde então, né? O Dialoga é um dos projetos que eu faço parte enquanto professora. É um projeto que a gente tem como proposta trazer para a roda de debate temas que tenham relação com a terapia ocupacional e com a pandemia da Covid-19. Esse é um projeto que surge a partir daí, né? Eu e mais algumas colegas e duas alunas, a gente se juntou para poder pensar um pouco em como produzir conteúdo no que diz respeito a tudo que envolve a terapia ocupacional e a pandemia, né? Durante esse tempo que a gente está em distanciamento social, né? Então, essa é a ideia do projeto. E aí, esse tema da maternidade surge nesse sentido, né? Assim, a maternidade é uma das nossas ocupações enquanto sujeitos no mundo, né? Durante algumas lives, a gente percebeu que esse era um tema que aparecia muito. E aí, eu queria introduzir algumas coisas para deixar a Patrícia falar, a Patrícia é nossa convidada, né? Então, desde que a gente entrou nesse novo formato de viver, né, com distanciamento social devido à pandemia, né, a gente passou a realizar todas as nossas ocupações no ambiente doméstico, né? Então, trabalho em casa, lazer em casa, né? Além do que a gente já praticava em casa, que era o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, para quem tem filho, né? E o cuidado conosco, né? Muitas vezes a gente saía para fazer unha, fazer uma massagem, enfim. E aí agora tudo em casa com a gente, né? E aí se voltar para dentro, né, para o ambiente do lar e para dentro da gente, né, isso traz muitos desafios, principalmente para nós mulheres, né? E aí com a quarentena e essa possibilidade de privilégio, né? Eu tenho falado muito isso que é um privilégio, porque não são todos que têm esse privilégio de poder estar em casa, né? Se preservando e preservando a vida do outro, né? As desigualdades de gênero, elas começam a aparecer mais, né? Porque elas já existem, mas elas se escancaram, né? Principalmente no que diz respeito à economia do cuidado. Foi um termo que eu descobri há pouco tempo e tenho achado ele bastante interessante, né? Porque vai dizer das atividades que são desempenhadas por pessoas que prestam serviços com vista a satisfazer necessidades físicas e psicológicas de terceiros, né? E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E eu vou fazer aqui um destaque, que é a invisibilidade de algumas ocupações para o mercado de trabalho capitalista que a gente vive, que é o trabalho doméstico e ser mãe, né? Ser mãe também é uma ocupação e é um trabalho totalmente invisibilizado, né? E aí, só para apimentar nossa conversa aqui, eu estava vendo uns dados lá no site da ONU Mulheres, né? As mulheres, elas assumem a maioria dos trabalhos de assistência, aqueles remunerados e os não remunerados, né? Representam 70% da força de trabalho na área da saúde em todo o mundo, né? E são dados recentes agora desse período de pandemia, né? E a maioria delas estão arriscando as suas vidas, e mais, seus salários, a situação, o reconhecimento social e as visibilidades são totalmente limitadas e invisibilizadas, né? Então, a gente vai falar aí de uma série de trabalhos, né? Ainda mais dados. IBGE do ano passado. As mulheres dedicam em média 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados de pessoas, enquanto os homens só 10,3% de horas semanais. Enfim. Aí, para começar, para a gente chegar na Patrícia, né? Essa discussão para a gente aqui no Diálogo, ela é muito importante, né? Porque, como terapeutas ocupacionais, nos interessam as ocupações, né? Como seus sujeitos se engajam nelas e como elas são impactadas pela pandemia, né? Então, a gente vai hoje com a Patrícia discutir e refletir um pouco sobre esse desafio que é ser mulher no século XXI, ser mãe e pensar um pouco alguns caminhos, né, Patrícia, de uma maternidade mais leve em meio à pandemia, né?
Eu vou te apresentar brevemente, como eu te apresentei lá na nossa postagem da Sim. live, né? A Patrícia é psicóloga, é doula, consultora em amamentação e de sexualidade, mãe, né? Rapidinho, eu conheci a Patrícia nesse meu devir mãe. Uhum. A minha filha estava com 25 dias e eu fui participar de uma oficina de sexualidade com a Patrícia, que foi organizada pelo Fardo de Ternura, que é um coletivo de mulheres que eu faço parte já desde a gestação, né? E que me proporcionou várias coisas. Uma delas foi esse encontro com a Patrícia, né? De poder pensar um pouco a minha sexualidade, né? Em meio a esse turbilhão que é a maternidade, né? Uhum. E aí foi através daí e de outras amigas aqui também que fazem parte do projeto, que foram, assim como eu, acompanhadas pelo Pedro como obstetra, que conheceram a Patrícia, né? Uhum. Nesse universo que ajuda a gente a pensar a maternidade de forma mais política, de forma mais consciente, de forma mais humanizada. Uhum. Então, queria muito te agradecer, Patrícia. Assim, estou super feliz. Acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Então, assim, se apresenta para gente, fala um pouquinho, né, dos seus percursos Uhum. Uhum. nesse campo e vamos embora. Vamos conversando. Vamos batendo um papo. Primeiro, Ana, eu te agradeço o convite, né? É muito bacana esse convite para falar um pouco sobre as questões psíquicas, né? Que é um campo que eu atuo, mesmo não querendo, ele está sempre presente, né? Eu acho que tem certas coisas que a gente, as coisas voltam, né? Em algum momento para nossa vida. Eu sou psicóloga formada há mais de 20 anos. Eu me formei em 98, muito nova, né? Com 22 anos. Inicialmente eu atendia crianças. Minha linha de atendimento sempre foi a psicanálise, então minha escuta é psicanalítica. Eu não me autorizo ainda a me chamar de psicanalista, mas algumas amigas já dizem que eu posso já me autorizar. É um trabalho de análise também, poder me autorizar Sim, a usar boa. esse termo, né? Mas isso porque, como eu fiquei muitos anos afastada da Escola Brasileira de Psicanálise, eu estou começando a retomar agora, né? Até acabei, inclusive, para poder vir aqui, eu assisti uma live com uma das professoras, que eu faço um seminário, que é a Maria Inês Lamy, que ela trabalha com crianças, né? E acho que tinha a ver também com o que a gente vai falar um pouco aqui. E durante muitos anos, a gente se forma muito nova, né? Eu acho que isso é uma outra questão que a gente talvez esteja aparecendo, possa estar aparecendo agora para esses adolescentes que estão estudando de repente para o Enem e que essa luta, né, para que adie o Enem, porque a gente tem, né, uma diversidade de classes sociais, culturais, né? A gente tem muito isso e que isso está aparecendo bastante agora nesse momento da pandemia, né? É, e é muito, a gente tem uma decisão muito cedo aqui no Brasil, né? Da pessoa se com 17, eu fui para a faculdade com 17 anos, né? Então é uma coisa, a gente já está se descobrindo muito, né? Para poder tomar uma decisão que na teoria, né? Seria para você seguir uma carreira, né? Durante sua vida toda. Enfim, e aí, muitos anos aquilo não me agradava e tal. Eu sempre também tive uma questão assim, meio de vendedora nata, né? Minha mãe brinca que eu sempre fui meio vendedora. Nas feirinhas do livro da escola, eu vendia os livros meus e dos meus colegas, aquela coisa meio assim. E acabei me encontrando, trabalhei numa grande empresa como vendedora durante 14 anos, fui gestora das lojas, né? Fiz gestão de pessoas e tal. E durante a gestação do meu filho tem 6 anos, foi aquela luta por um parto respeitoso, né? Da gente. Porque hoje em dia, né, Ana, eu vou falar porque você trouxe, eu não uso mais o termo humanização, né? Esse termo ficou. Para mim, ele não existe mais no meu vocabulário, porque eu acho que é uma coisa. Virou uma coisa meio clichê atualmente, eu acho, né? Uhum. Parece que o humanizado é o bacana, então vamos botar esse nome ali para poder ficar legal, né? E no fundo somos todos humanos, né? Eu acho que o que E acho nós. que
o parto respeitoso vai dizer um pouco de que todos, né, merecem respeito nas suas Isso. escolhas, nas suas Exato. decisões. Exato, né? Que é o que eu luto, assim, né? Para que as mulheres tenham informações verdadeiras, informações de qualidade. E aí eu, enquanto psicanalista, né, assim, preciso respeitar o desejo do outro, né? O desejo não é meu, né? Então, eu acho que o respeito me deixa mais confortável de falar que nós precisamos olhar para o outro com respeito, né? E é o que a gente está, é o que você meio que resumiu sobre o projeto, né? E pensar nesse momento pandemia e como respeitar esse outro mãe, né? Eu não falo outro com gênero, porque é o outro da psicanálise, mas assim, como respeitar essa mãe, como respeitar esse lugar dessa mãe dentro de casa, o lugar dessa criança dentro dessa casa que se torna um espaço único, né? Meio que circunscrito, todo mundo naquele mesmo espaço. Então, acredito que isso fale de respeito, né? A gente está aqui falando sempre de respeito ao outro. E meu filho, né? Foi aquela luta, enfim. Meu filho nasceu. Ele tem 6 anos, foi um parto natural cuspido, que me fez perder completamente o controle de tudo. Não estava planejado daquela forma. E aí a gente se dá conta de que não há planejamento, né? Então, eu brinco com as minhas gestantes hoje que 2 mais 2 não é igual a 4. Isso é só para os matemáticos. E os Uhum. próprios matemáticos estão tentando entender isso com a pandemia que assolou todo mundo, né? De supetão, né? E entender que, de fato, 2 mais 2 não é igual a 4, né? E, e, as, e aí eu comecei a meio que, tipo, me transformar internamente. E aí busquei o curso de consultoria de amamentação, fiz o curso de doula. E nisso tudo a questão da sexualidade foi perpassando todos esses âmbitos. E aí eu fui estudar a questão da sexualidade mais profundamente. E hoje, e acabou que a clínica retornou para mim, né? Então, eu não fui atrás da clínica, a clínica veio para mim. E aí acabou que hoje eu atendo também, né? Eu atendo como doula, mas atendo como psicóloga também. Atualmente eu tenho atendido online devido à pandemia. E aí é interessante esse tema também, né? Porque eu tenho tido muitas pacientes novas devido à pandemia, né? Porque eu acho que a gente está num momento que todas precisam falar sobre isso que está acontecendo, né? E aí é uma das formas de você transformar essa maternidade de forma mais leve também, né? Porque a gente hoje está vivendo um momento de todos juntos, né? Por exemplo, os pais, os homens, né, que tinham 5 dias de licença maternidade, de licença paternidade, por exemplo, agora estão ficando com as esposas em casa e com os seus filhos, né? Porque é home office. Mães que voltariam a trabalhar não voltaram a trabalhar. Então, assim, ter essa oportunidade de estar em casa no momento em que as outras pessoas não estão. E tem a questão das pessoas que sempre trabalharam fora e que agora estão dentro de casa, né? E aí a gente tem várias situações, né? Tem essa criança que fica confinada dentro de casa e que tem uma questão corporal muito grande, né? Porque assim, a criança ela precisa colocar o corpo, né, em ação. E aí a gente tem, às vezes, um limitador dentro de casa. E não dá para sair, e não dá para, né? E aí tem que aquelas brincadeiras dentro de casa. E em muitos momentos a criança, a angústia vem através da agitação, por exemplo, né? Então, eu brinco que às vezes eu converso com algumas mães, as mães estão assim, não, pula daí, porque não pode ir para o hospital. Essa frase todas já devem ter falado dentro de casa, né? Porque as crianças precisam dessa energia, né? E aí aí vem a questão do vírus, né? E a gente não pula, porque não pode cair, não pode quebrar, não sei o que, não pode ir para casa, não pode ir para o hospital e não sei o quê. E a gente precisa como fazer isso, né? Como entender essa angústia, como acolher essas crianças, né? E
obviamente, aparece mais forte a questão do papel, né, do homem, da figura masculina e da figura feminina, né, nesse lugar de pai e mãe, durante a pandemia. Eu faço também um grupo terapêutico para puérperas e um dos primeiros temas foi a carga mental feminina, que, né, tem uma coisa muito forte dessa nossa história feminina, né? De ter sempre essa coisa de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente, por exemplo, tá aqui, mas aí a criança reclama, a gente já de olho ali na criança e já tá aqui pensando qual vai ser o jantar. Então a gente tem essa uma capacidade muito feminina isso, né? E o homem ele é mais tipo, tem que fazer isso, eu vou fazer isso. Né? E aí, o que vem aparecendo de questão, né? Não sei como está na sua cara, mas o que aparece muito de questão para famílias em que é composta de um homem e de uma mulher, né? De um casal, é assim, que os homens estão dividindo até as tarefas, mas aquelas coisas que tem que se pensar, eles não pensam, né? Uhum. E aí acaba ficando com quem? Com a mulher. Né? Então, isso causa angústia, causa um peso, né? Porque parece que ela que faz tudo, né? E às vezes acaba sendo a maternidade ficando meio sacal, né? Porque você está 24 horas com aquilo, né? E aí isso transfere para as crianças, porque a criança recebe essa angústia, né, dessa mãe. Até porque a gente tem uma outra angústia maior, que é o vírus, né? Porque o vírus vem como uma coisa angustiante para todo mundo, né? E as crianças, elas entendem, mas não entendem, né? Não é palpável. Para a gente já não é palpável. Para a criança, então, não é palpável também. Então, o que acontece mais com as crianças é a angústia desses adultos para cima, para elas, né? Então, acaba que elas recebem essa angústia de uma forma muito forte. E como que vai botar isso para fora, né? Patrícia, você tocou num ponto muito importante, assim, que eu acho que dá para a gente explorar ele um pouquinho aqui, que é esse ponto da carga mental, né? Assim, Aham, apareceram aqui até alguns comentários, né? Aí borbulhou, assim, né? Que acho que são várias questões que aparecem no que diz respeito a isso, né? Eu imagino que isso esteja aparecendo nos seus sim, atendimentos, né? Assim, nos seus grupos, inclusive de puérperas, né? Que sim, tá ali bem sim. naquele inicinho, que é um turbilhão de coisas, né? Aqui também está aparecendo, né? Acho que em todas as casas que tem casais, né? Aham, Isso, acho que uma coisa que tem a ver com essa questão da carga mental, que eu venho pensando muito, assim, que tem a ver com com o papel que nos foi colocado enquanto mulher nessa sociedade, né? Essa sociedade machista que a gente vive, né? Que diz que a mulher é a única que cuida dos filhos, da casa, né? Que a mulher é que sabe fazer isso tudo, uhum, né? E que o homem é aquele que ajuda, né? Ele é um pai bacana porque ele ajuda, né? uhum. E aí isso vai cada vez mais produzindo carga mental, né? Assim, vai acumulando, 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 né? E as mulheres vão chegando num estado de exaustão mesmo, né? Assim, Uhum. enfim, queria poder ouvir um Mas, ó, pouco. eu acho que existem duas questões, né? Existe uma questão que a Hum, gente vive numa sociedade machista e patriarcal, e existe uma característica mesmo entre um homem e uma mulher, assim, que pode parecer, você está querendo. Somos diferentes, né? A gente não deve ter direitos diferentes, né? Mas a gente é diferente, né? Nosso DNA é diferente, nosso corpo é diferente, a gente tem questões diferentes. Então, assim, a gente é muito mais multitarefa do que os homens, né? Digamos assim. E aí, o que eu percebo é que também a gente acaba tendo essa carga mental por essa questão da multitarefa, e aí, ao mesmo tempo, a gente pega tudo pra gente. Por quê? Porque aí vem a gente já vive historicamente numa sociedade machista, patriarcal. A gente tem essa característica multitarefa, vem a sociedade, porque não é uma coisa não está separada da outra. Então, isso uhum, junta e aí a gente fica com uma carga mental excessiva. Né? uhum. São duas coisas que acabam
se elas se unem. E aí, como a gente vai sair um pouco disso, né? Mudar a sociedade machista, patriarcal? Estamos tentando, né? Tem um movimento aí, né? A gente teve um movimento feminista lá nos anos 60, agora a gente, em 2014, começou-se um novo movimento feminista aí, dessa questão da gente tomar as rédeas das nossas vidas, dos nossos corpos, de tudo isso, né? Mas tem também uma característica física, uma característica fisiológica, uma característica de cada um de nós. Então, eu acredito que, assim, como resolver isso? Falando, né? Falando, porque a gente tem o dom da palavra, né? Então é falando assim, olha, fulaninho, né? No caso, o marido. Isso eu vou falar isso porque é o que aparece, né? Acabou a fralda descartável. E o responsável pelo mercado era você. Mas eu não vi lá no armário. Pois é, então anota na sua agendinha que você precisa, então, checar uma vez por semana o armário. Ah, ok. Porque, assim, às vezes ele parece que é com comando, e é de fato com comando, né? Se a gente for analisar nas empresas, né? O cara recebe os comandos, ele vai lá, pá, 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 checklist e faz o comando, né? Ao invés da gente, não fez, vou lá e faço. Porque a gente faz, a gente vai no mercado, a gente faz a coisa, nanana. E aí, eu acho que a gente, para poder desconstruir isso, né? A gente precisa também e botando a pessoa, arrumando a engrenagem, né? Teve uma live que eu fiz com uma doulanda minha que ela fala, ela dividiu as tarefas e aí a tarefa da lavagem do banheiro era do marido. E aí ele não lavou o banheiro, aí ela falou, ok, então você vai usar o banheiro sujo, eu vou usar o banheiro limpo e beijo, tchau. Né? E aí ele ficou com o banheiro sujo e ela ficou com o banheiro limpo. Ele não podia entrar no dela, ela não entrava no dele. Aí ele lavou o banheiro. Né? Porque aí incomoda a pessoa, né? Então, esse tipo de jogada é chato, eu sei. Mas eu acho que são coisas que a gente precisa começar a aprender, a tentar fazer, para poder ver se a gente desconstrói isso historicamente até, né? Porque a questão fisiológica, a questão genética, a questão, né, da mulher ser multitarefa, né? E, gente, nós temos um útero, nós geramos uma vida, né? Somos diferentes, né? Então, assim, isso a gente não vai mudar, mas a gente pode tentar mudar as construções, né? E aí, nossos filhos, a gente vai criando os filhos de maneira diferente, né? Mas o que eu sempre vejo é muito isso. A maioria das mulheres, elas têm essa carga muito excessiva, mas também não tem essa porque é chato mesmo, mas não tem. A palavra seria paciência, né? De tentar fazer isso, né? Como ela faz, por exemplo, tudo bem. Não lavou, fica sem o banheiro. Fica sem o banheiro limpo. Ok. Acho que tem uma coisa que vem junto com isso, né? Assim, que é essa construção social, né? Né? Que coloca a mulher num lugar, né? Do cuidado, né? Não é à Sim. toa que né? Quando eu trago esses dados, eles vão dizendo disso, Isso. né? E aí a gente também aceita esse lugar, né? Uhum. E aí a gente vai um pouco no automático fazendo as Isso. coisas, a gente não inclui o Isso. outro, Isso. né? Acho que isso é importante também, né? Acho que Isso. existe esse papel social, existe essa construção que nos foi colocada, né? Uhum. Que a gente carrega aí da nossa criação, né? E acho que Uhum. com os nossos filhos a gente vem tentando fazer isso diferente, porque a gente viu que não deu certo, né? Uhum. Então a gente vai pensando um pouco os lugares sociais, né, dos sujeitos. Uhum. E aí acho que é interessante também falar que casais homoafetivos, Sim. esses papéis também acontecem, né? Sim. Assim, né? Esse Sim. papel, né? Essas relações machistas, né? Essa Sim. construção né, social, patriarcal, está colocada para todos os Para casais, não só todos. os heteronormativos, Sim. mas todos eles, né? Assim, Sim. outro Com dia certeza. a gente estava conversando sobre isso num dos meus grupos, né, no meu grupo lá de mulheres mães. Eu Uhum. tenho gostado de falar isso, grupo de mulheres mães, né, para poder lembrar Isso. que a gente é mulher também, né? Claro, com certeza.
E aí uma das meninas falava que tava rolando aquele papo de que faz, não faz. E ela falou, olha, mas eu tenho visto minha mãe e a companheira dela e essa relação machista também acontece entre Sim, elas, um casal de duas mulheres, né? E aí acho que essa saída de poder fazer esse exercício, né, de convocar o outro para o trabalho, convocar o outro para conversar, é desgastante, né? Porque a gente tem que ficar dizendo como que a coisa acontece, né? Às vezes parece que a gente está dando ordem, né? Como você falou, né? Parece que está isso, dando um comando, dizendo, faça isso, faça isso. aquilo, né? É, Assim. é, é. Mas às vezes a gente precisa explicar o óbvio, né? Isso, Assim. E também tem uma coisa que eu acho que é importante nisso, assim, permitir que o outro também faça do jeito que é possível para ele, né? isso. Porque às vezes, assim, a gente, né, tem isso que a sociedade nos coloca, a mulher que cuida. Aí a Uhum. gente vai lá, assume tudo, cuida de tudo. Quando o outro Isso, faz, não tá bom, porque o outro tem que fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. exatamente. A carga mental aumenta, Uhum. né? A gente fica muito estressada e aí a gente também não consegue fazer porque tá com milhares de coisas ao mesmo tempo e Aham. aí vem a famosa culpa, né? Eu me Isso. sinto culpada porque eu sou mãe, mulher, eu não consegui cuidar, eu não dei atenção para o meu filho ficou na frente da tela o dia inteiro, aí ele ficou na frente da tela, eu não brinquei com ele, então ele vai se desenvolver, não vai. Uhum. Aí também eu não consegui trabalhar e produzir, porque eu estava sentada no computador pensando em todas as coisas que eu precisava fazer. E aí Aham. no final do dia você está com aquele bolo de culpa e não Isso. sabe o que faz com ele, né? Assim. É. E aí isso vira uma bola de neve, né? Assim, acho que Fernanda Mosqueira falou isso aqui, né? Assim, um pouco disso, né? Que essa coisa a gente carrega a culpa e vive com ela, né? Uhum. E acho que é importante a gente, acho que falar, vamos explorar um pouco isso também, né, É, Patrícia? porque Assim, que eu acho que acho assim, acho que foi interessante isso que você falou, porque é uma coisa que é um exercício que, para mim, por exemplo, como mãe separada, né? Então, meu filho fica uma semana comigo, uma semana com o pai. E aí eu só consegui relaxar quando eu entendi o pai é uma pessoa e eu sou outra pessoa, né? Então, assim, como ele vai comer quando estiver com o pai é de responsabilidade do pai. Como ele vai comer quando ele está comigo é de responsabilidade minha. Então, assim, se essa comida que está sendo dada lá não é a comida que eu quero dar, problema meu, porque ele está sob a responsabilidade do pai. Então, assim, isso eu vejo muito porque às vezes a pessoa fala assim: deixei com o pai, ele comeu a banana e não comeu o mamão. Ok, isso também. A gente fala da divisão, né, de pai e mãe, né, o que eu sempre falo é que assim, um ser humano, se ele vier de uma dupla, de um casal, enfim, como queira, que seja um homem e uma mulher, que seja dois homens, que seja duas mulheres, ali são duas pessoas, 50% responsáveis, cada um. Ana, tá me ouvindo? oi. Eu tô te ouvindo, só É deu porque uma você travada. pausou, pausou aqui para mim. É 50-50 de responsabilidade. Não quer dizer que isso seja igual, entende? Tipo assim, Uhum. porque eu dei a fruta hoje, amanhã você também tem que dar a fruta. Porque eu troquei a fralda hoje 50 vezes, amanhã você vai trocar 50 também. Então, assim, não é isso. A gente está falando em responsabilidade, responsabilidade, né? E aí, obviamente, para quem é separado, como no meu caso, isso acaba ficando muito óbvio, né? Porque é uma semana que eu não sei, eu não posso ter o controle, né? E isso eu digo porque é um exercício para mim também, e um exercício Uhum. provavelmente para as mulheres separadas, porque assim, a gente quer ter o controle. Eu sei porque eu quis, e eu sei porque eu converso com algumas amigas. A gente até tenta, né? Mas assim, e aí faz parte do meu trabalho de análise também, da nossa. E assim, ok, né? Por exemplo, a última vez que ele foi, ele ficou uma semana com a mesma roupa, né? Aí respira fundo, vamos, chega em casa,
toma o banho, troca de roupa, e essa semana ele vai ficar com roupas diferentes. E vida que segue. E eu acho isso importante que você está falando, né, Patrícia? Esse assunto rolou essa semana também lá no grupo, né? No meu Sim, grupo de mulheres lá, assim. Porque é isso, assim, né? Para eu estar, por exemplo, aqui, né, nesse momento, fazendo essa sim, live, aqui, tendo papo com você, meu marido está com a minha filha, né? sim. Normalmente essa hora ela já está dormindo, hoje não dormiu, então ela está lá. E aí eu tenho duas opções, né? Para poder viver um pouco, né, para estar aqui. Uma Sim, é, bom, deixo com ele e o que vai acontecer da porta para fora são isso, eles dois, né? isso. E aí ficar aqui tranquila. Bom, ele é o pai, né? Um pouco É, nessa nisso que você fala do 50-50, né? Que às vezes é difícil isso, né? Assim, uhum, porque a gente ainda vai precisar caminhar um pouco, mas sim, enquanto sociedade, né, para sermos um pouco mais feministas, né? aham, Porque feminismo não tem a ver com é a luta das mulheres, mas tem a ver com direitos iguais entre homens e isso, mulheres, né? Enfim. aham, E aí, para a gente caminhar em relação a isso, é isso. 50, ele tá lá, fica com ela. Mas eu também posso sair para sentar aqui para fazer a minha live e dizer, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, exato, né? E aí eu entro para cá já cansada, porque já falei um tanto de isso. coisa que ele tem que fazer, e aí eu vou, né? E aí isso vai gerando um ciclo de E irritação. aí você vai fazer a live pensando, será que ele está fazendo certo? E aí saio daqui estressada, porque vou encontrar alguma coisa lá que eu não sei o que que é. Isso, Muitas vezes pode ser que me irrite, mas bom, ele tá lá, é a responsabilidade dele, né? Eu tenho que apostar que também vai funcionar, né? sim, Assim. isso. Então, eu E, acho que. e se não funcionar, veja bem, isso é uma coisa que eu venho aprendendo também durante muito tempo, durante o meu trabalho de análise pessoal. É a relação que o meu filho vai estabelecer com o pai dele, né? Então, assim, que há, se o erro, se há um erro, vamos supor, se há um erro do meu ponto de vista, porque aí temos pontos de vista diferenciados, né? Se do meu ponto de vista há um erro, isso vai ser uma questão da relação deles dois. E não uma questão da minha relação com meu filho. Então, assim, a minha relação com meu filho é essa, e ele tem a relação com o pai dele. E porque somos pessoas diferentes, né? Somos seres humanos diferentes, somos sujeitos diferentes. Então, assim, a gente não tem como ter relações iguais. Então, assim, a minha relação com o meu filho não vai ser igual à relação que ele tem com o pai. Assim como quem tem dois filhos, quem tem quatro, quem tem três, quem tem, né? Pode falar, a relação não é igual. Não estamos falando de amor, tá? Estamos falando de relação. Né? Não é Uhum. igual, porque são seres diferentes, são pessoas diferentes, né? São sujeitos que se constituem de forma diferente. Então, a gente precisa entender que as relações vão ser estabelecidas. Então, não adianta a gente querer controlar como é esta relação, porque é uma relação dos dois, né? E Uhum. nunca vai ser a minha com o meu filho, e eu nunca vou poder ter o controle sobre essa relação. Né? E aí, esse é um pouco o nosso papel, porque também isso é bom a gente falar aqui numa live como essa, porque às vezes tem pessoas que entendem errado, entendem assim, se é 50-50, é isso, 10 fraldas minhas, 10 fraldas dele. Eu dou peito 3 vezes, e aí ele tem que botar para dormir 3 vezes. Tipo assim, e na verdade não é essa conta não vai fechar. Não vai. Não vai fechar. É assim, tipo, mulheres que escolhem amamentar, que é o que eu falo muito. Escolheu amamentar, então o 50% seu é amamentar. E o do pai é fazer comida, lavar a casa, lavar o banheiro. Entendeu? É assim. Então, isso é uma divisão de responsabilidade dentro daquela possibilidade. Né? Porque o corpo que amamenta é o corpo da mulher. Né? É, Uhum. então, então você vai fazer outra coisa. Né? Porque isso é bom, eu gosto sempre de falar, porque tem muitas pessoas que ficam muito angustiadas com isso, de tipo assim, não, mas ele tem que ficar, porque eu estou amamentando, e aí eu não tenho tempo, e aí eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer a comida. Não, você não vai fazer nada. É a sua escolha. Então,
né? E aí, quando você quiser ficar sozinha, ele que fique com a criança, né? Porque aí ele vai adquirindo a responsabilidade dele. Então, assim, são muitas desconstruções que a gente vem fazendo, né? Ao longo desse. Muitas, né, assim, que é isso, assim, quanto mais a gente quer, acho que Naila tá falando aqui, né, e eu acho que é isso, assim, quanto mais a gente quer ter controle sobre isso tudo, Mais a gente produz produz sofrimento. mais sofrimento, mais culpa, porque não vai ser igual a gente quer. E ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? Que está todo mundo dentro de casa e que as rotinas estão diferentes, Isso, né? Assim, as nossas rotinas estão diferentes, isso, porque a gente está com outro processo de isso, trabalho, né? As isso, crianças estão fora da escola, das isso, relações que elas estabelecem, né? Assim, isso. a gente precisa entender que é necessário flexibilizar algumas coisas, né, para a gente poder conseguir manter minimamente saudáveis as relações, né? É. Não, e aí hoje nessa live que eu vi, né, da Marinês, como ela fala, assim, existe uma luta, né? Ah, vamos criar as crianças sem tela, porque a tela e tal, não sei o quê. E aí chega um momento de pandemia, mesmo as pessoas que tinham esse objetivo na vida, esse objetivo cai por terra, né? Cai por terra. Porque, assim, é muito. Como que as crianças que têm aula online é aonde? Na tela, né? É, Exatamente. as crianças que estão fazendo inglês online é aonde? Na tela. As crianças que fazem terapia estão fazendo aonde? Na tela. Então, assim, a gente também precisa também desconstruir as certezas de todo mundo, né? Senão, eu acho que essa questão da maternidade também, para ser mais leve, a gente precisa entender que não é assim, não há certezas. Porque cada sujeito é um sujeito. Então, o seu filho é um filho, o meu é outro. E aí a gente vai tendo. As crianças são diferentes, né? Então não dá para a gente ter certezas. E aí ela fala na live que isso me fez um pouco de desconstrução. É, o que eles estão buscando, por exemplo, num joguinho online? Porque a gente não busca saber o que tem nesse joguinho e busca informações sobre esse joguinho, por exemplo, que ele pode falar várias coisas sobre esse joguinho que tem a ver com o que está sendo vivido, né? Mas a gente tem aquela coisa da não, não, não é para ter tela. Então não vai ter tela. E aí você fica tão rígido em certas coisas que aquilo não fica leve. E aí a criança fica agitada, e aí a rotina da casa fica um caos, e aí fica aquela coisa muito, né? E você não tem tempo. Porque, assim, por exemplo, o que eu tenho feito? Eu tenho feito atendimentos online, né? E para mim, esses atendimentos online é aquele horário que eu tô ali, é aquele horário como se eu fosse me arrumar, botar a roupa, botar o batom, não sei o quê, para ir pro consultório, né? A oficina. Ah, vou me arrumar porque tem que. Então, assim, é como se a gente fosse sair de casa, entre aspas, aqui. Porque, por exemplo, eu tô vendo sua casa, você tá vendo a minha casa. Então, de uma certa forma, a gente está tendo esse relacionamento aqui, saindo de casa, entre aspas, né? E aí, e as próprias crianças, né? As que estão tendo alguma coisa online, né? Ou a aula, ou inglês. Óbvio, a gente não dá pra gente falar de todas as idades, né? A gente tem toda uma nuance aí de idades. Mas, assim, aquelas crianças que estão tendo isso, é como se elas estivessem indo para a escola. Elas pegam aquele momento ali, ficam naquela tela, e é um momento como se é o momento delas ali sem aquele entorno, né? Teve uma amiga que me contou que o filho dela, acho que no segundo mês da quarentena, falou assim: mãe, deixa eu tomar banho sozinho, por favor, preciso ficar sozinho. Ele tem 5 anos. Aí ela, ah, tá. Tô precisando ficar sozinho, ele falou. Porque assim, é isso, É né? muita intensidade de convivência, né, dentro de É o casa. tempo todo, né? E eu E acho que essa coisa que você está falando das telas, eu acho isso importante, porque conversa com o que a gente está falando aqui, né, desde o início, assim, essas expectativas que a gente constrói, né, assim, elas são realmente nossas, né, assim, elas são de um universo que a gente está, né, assim, um negócio que eu aprendi depois do parto.
na verdade, assim. Porque o parto ajuda a gente a ir ressignificando algumas coisas, né? É, tudo. E aí ele não, foi, né? Eu falo que foi assim, foi o meu parto, né? Mas tinha o parto que eu idealizei, né? Da mesma forma que é a criança que nasce, é a criança que a gente idealizou, né? A criança que nasce é outra criança. A gente imagina várias coisas, né? Assim, É eu o falo bebê isso com os meus, imaginário e o bebê real, né? Você tem o bebê eu falo imaginário até e o bebê real. com os meus alunos em sala de aula, quando eu vou falar de saúde mental da mulher e tal, né? Isso. Assim, a gente constrói uma série de expectativas. E quando a gente entra para esse universo, né? Assim, para pensar um parto respeitoso, para pensar um investimento na amamentação, que não é simples, né? O investimento numa criação, né? Assim, com apego, né? Prestando atenção na criança, né? Em tudo que envolve o desenvolvimento de uma criança, a gente constrói muitas expectativas, Ah, e às vezes a gente quer responder a uma expectativa que é do outro, né? Então, assim, você idealiza aquele parto, e aí aquele parto não é aquele parto. Tá, mas aquele é o parto idealizado e o seu parto. A mesma coisa, a relação com as telas, né? É isso, assim, a gente está exposto a muitas telas durante esse período, uhum. né? Mas como a gente pode pensar o uso dessa tela, né? Como que a gente pode ressignificar isso, né? Isso que você fala, né? De entender esse jogo, o que que busca nesse jogo, o que que está acontecendo ali. Isso faz muito sentido, porque aí você compartilha, né? Assim, Uhum, uhum. Porque com essas aquela... crianças também não estão tendo esse compartilhar com seus amigos, né? E aí a gente fala Exatamente. desse corpo físico, né? Que é muito mais, que fica necessitando espaço, né? E isso eu falo assim, mesmo, porque assim, não existem pessoas, por exemplo, eu moro num quarto e sala. Existem pessoas que moram 6 pessoas no quarto e sala, né? Então, assim, espaço físico para esse corpo se expressar, né? A gente está sem isso, né? A gente tem essa necessidade e a criança tem muito mais. A gente tem, né? A gente tem essa necessidade às vezes, assim, então a criança tem. O que que a gente tem visto? Pessoas fazendo pilates, yoga, tudo online, né? Utilizando um espacinho da casa, né? E só que o espacinho da criança é um pouco mais amplo, né? Então ela acaba. Então, assim, que espaço é esse que essa tela ocupa? Né? Assim, Ana, eu acho que assim, hoje em dia, como eu falei do termo humanização, né? E que aí fica muita venda, fica essa coisa, porque aí agora tudo é humanizado. Aí outro dia eu tava vendo furinho da orelha humanizado. Gente, pelo amor de Deus. Gata fura orelha? Aí eu falei logo, gata fura orelha? Não aguento essas coisas assim. Porque aí fica parecendo que você quer vender, né? É assim, ainda Uhum. mais eu que já trabalhei com venda, parece que é um nomezinho que você usa para chamar mais clientes, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que hoje vende-se muita coisa, né? Inclusive né, a maternidade a gente compra um monte de coisa, inclusive Isso, todas essas idealizações que isso, trazem milhares de culpas, né? exato. Assim. E Vende-se aí a muita gente cartilha, muito manual, muita. E que no fundo, né, o que você precisa saber é que existe um bebê imaginário e existe o bebê real que você vai conhecer quando ele sair da sua barriga. E aí você vai começar a conhecê-lo para saber quem é aquela pessoa, porque você não sabe. e conhecer você, né? A sua Assim, nova você, né? e eu fico imaginando, né? Eu sou mãe de um só, né? Mas eu fico imaginando, inclusive para as mulheres que são mães de dois ou de três, enfim. A cada vez Isso, é um outro exercer da exato. maternidade, né? Então, acho que para a gente poder pensar, né, de forma mais leve, isso, né? A gente pensar, assim, que expectativa é essa que está vindo com esse pacote, né, Isso. de ser mãe? Porque essa mãe aí que vende no mercado, essa mãe não existe. Não. Porque a gente não tá o tempo, a gente não tá 100% disponível o tempo todo, né? Assim, a gente às vezes não quer se conectar com o filho, com a criança, porque a gente não tá conseguindo nem se conectar com a gente, Uhum. né? É, vivendo essa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia, que a gente não sabe direito como é que as coisas caminham, né? São milhares de informações, né? Então, a gente fica angustiado, a gente fica com medo, a gente fica
sem saber como lidar com as coisas, né? Sim, Isso reflete na criança, com né? Na certeza. vida em casa, certamente, né? Então a gente precisa fazer um pouco esse exercício, né? De entender que essa mãe não existe, essa mulher que vai dar conta de tudo também não existe, né? Ninguém vai dar conta de tudo, não é possível, né? Uhum, Mas talvez para a gente poder ir começando a pensar em algumas possibilidades, né? uhum. Assim, como que é possível dar conta de algumas coisas, né? Assim, entender o que é possível, né? E aí, assim, um último ponto que eu queria levantar, que eu tô pela contagem que a gente já está faltando 10 minutos, né? É Para a gente verdade. ter essa live gravada. Eu não consegui ler nada, tá? Não, mas eu tenho conseguido trazer os comentários e se tiver Ah, então alguma tá. pergunta também, a gente tem a equipe aqui separando as Tá, perguntas, se para tá. serem algumas, né? As observações, enfim. Mas uma coisa que eu queria falar com você, que eu acho que para a gente poder fechar assim com chave de ouro a nossa Uhum, conversa, né? Assim, é pra gente, né, assim, que tá em casa, trabalhando em casa, né? Cuidando das crianças, né? Essa exigência, né? Assim, isso para mim bate sempre e eu sempre fico assim, né? Eu tava conversando outro dia com uma amiga, eu falei, caramba, caí de novo nessa história, né? Da comparação, né? Eu gosto de uma expressão que eu aprendi, que é a comparação é o ladrão da felicidade, né? uhum. A grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Né? Porque aí a gente sempre acha, não, porque o outro está produzindo mais, porque o outro tá fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, né? E aí fica tudo, né? O trabalho também entra um pouco nessa, nessa confusão que tá a nossa vida, né? Sim. Assim, é, eu não consigo cuidar do filho, eu não consigo trabalhar, eu não consigo cuidar da casa, então, né? Como gerenciar isso tudo e Uhum. tornar as coisas, né, um pouco mais leves, assim, né? Acho que um dos caminhos é esse que se aponta de falar, né? Assim, acho que falar disso, Uhum. né, seja num espaço terapêutico. Acho que, Isso. inclusive, né, você como psicólogo, inclusive, pode apontar um pouco para a gente, assim, né? Quando é que a gente precisa prestar atenção, que a gente está precisando de ajuda, né? Assim, é, tem crescido, né, o número de Sim. pessoas adoecendo durante a quarentena. Você falou, né, a quantidade de pessoas que passaram a te É. procurar, de Sim. pacientes novos que você Isso. teve, né, durante Isso. esse período, né? Isso. Tem a ver com uma dificuldade de administrar um pouco uma série de coisas, né? Sim. Então, É. pensando nos caminhos, como procurar ajuda, é Uhum. Uhum. importante a gente saber esse limite, né? Assim, Uhum. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa é isso, é de falar. Falar assim, olha, falar mesmo, assim, com todos os membros da casa. Estamos, né, nessa situação, vivendo uma pandemia, né? Vamos tentar organizar o máximo que podemos aqui, né, disso. E sem cobranças, assim, no seguinte sentido. Pô, hoje teve que ser ovo. Tá bom, vamos comer ovo, né? Porque eu acho que vem uma cobrança muito grande, não só eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que botar a criança para estudar, eu tenho que não sei o quê. Então, assim, fica muito tem o quê? Então, assim, vamos tentar fazer o que é possível, né? Tem que trabalhar, porque assim, há pessoas, eu sou autônoma, né? Então eu organizo meus horários. E assim, o que eu posso dizer com relação à pandemia é que o dia tem 6 horas, não 24, né? Porque parece que as coisas acontecem numa velocidade, estamos 4 meses, né, em casa, assim, é uma velocidade que não existe, eu nunca pensei que fosse tão rápido tudo, né, não sei se é porque cansa mais, eu não sei se é porque a gente está nesse momento, eu sei que tudo é muito rápido, né, e aí, ok, é de entender que, assim, não vai ser, não há perfeição, e aí a gente volta um pouco para a questão lá do ideal, né, não há o ideal, né? Há um pouco. Desculpa, porque aqui em Botafogo tem 150 mil mosquitos. É, não há o ideal. Há uma coisa que está fora do nosso controle. Que aí a gente pode fazer uma analogia com quando você falou do parto ideal, né? E eu falo sempre que parir, que esse momento é fora do controle. Você está fora do controle. E aí, assim, a gente está vivendo exatamente uma questão fora do controle, né? Controle mundial, inclusive controle de tudo. A gente não sabe. E daí, pá! E meio que deu um tapa na cara de todo mundo, assim, e todo mundo ficou meio fora do controle mesmo, aqueles que são controladores.
né? Então, a leveza para mim seria isso, de tipo, bom, eu vou ter que trabalhar, sei lá, de 8 às 17, porque tem pessoas que estão tendo que trabalhar de 8 às 17 direitinho, né? Tem o seu horário de almoço e tal. Bom, vou organizar aqui, as crianças passando, né? Olha, você vai fazer isso, tal, isso aqui, eu vou ter que parar para dar a sua aula, tal, tal, tal. Brinca disso aqui, brinca. E assim, sem tentar querer trabalhar de 8 às 17 e que aquela criança, né, faça exatamente o que você quer de 8 às 17. É porque a gente tem visto muito isso também, né? Ah, mas ele não faz nada que eu quero. Mas, gente, tipo, né? Ah, mas tá mudando de, de horário. Claro, tá todo mundo mudando de tudo. A gente também não tá igual, né? Então, assim, a gente não tá igual, as crianças não podem estar igual, né? E aí, assim, o que você pode tentar fazer quando você não trabalha de 8 às 17 é reservar algum tempo para você estar com aquela criança sem obrigações. De tipo, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer almoço, né? E claro, se você tem com quem dividir, é tentar dividir isso, né? Tipo, vamos, você lava a louça, eu lavo o banheiro, você lava a roupa, eu passo a roupa. E também, se não der, não deu. Não der, não Acho que deu. isso é muito importante, né? Assim, diminuir as expectativas e pensar no que é O possível. que é possível, E né? aí, Eu uma acho. última E aí, coisinha. só para responder sua pergunta, quando achar que isso é necessário? Quando isso estiver te causando muito sofrimento, né? É o que tem aparecido. E aí, buscar ajuda, assim, ou você fala com uma amiga, ou desabafa com alguém, né? Ou busca uma pessoa, um profissional. A gente tem vários profissionais, eu estou atendendo online, vários profissionais que eu conheço estão atendendo online. E assim, esse lugar de fala é importante, né? E é um lugar de fala também que eu tenho visto que é um momento em que a pessoa consegue tirar uma hora e ficar sozinha num cômodo, por exemplo, da casa. Tem gente que fica no banheiro porque não tem outro cômodo, né? Então fica ali uma hora. Então, assim, é uma forma também de você, como o filho da minha amiga falou assim, deixa eu tomar banho sozinho. É uma forma também de você tentar sair daquela cena, né? Como se você pegasse a bolsa, olha, eu vou ali, né? Pegasse a bolsa e saísse, né? Você tenta, e isso começa a trazer mais leveza para isso. E aí alguém colocou aqui que eu ia complementar falando isso. É um grande puerpério, né? Um puerpério mundial, né? E o engraçado é que assim, os grupos terapêuticos surgiram quando eu comecei a fazer para puérperas, dessas puérperas poderem se encontrar e falarem o mesmo idioma e depois tomarem um cafezinho, depois almoçarem, né? E agora não temos mais isso, né? Temos que tomar um Uhum. cafezinho em casa, olhando por uma tela. Olha que ironia. Não, e isso que você está falando é importante, assim, vou Sim, arrematar, arremata, tenho 2 minutos, não é isso? para a gente poder deixar gravado, você Sim, compartilhar lá no seu perfil sim, sim, também, sim. né? É isso, assim, tirar uma horinha, seja para poder falar, né, como amiga, ou terapeuticamente falando, ou fazer um exercício, né? Isso é autocuidado, e Isso, isso ajuda a gente a se reorganizar no meio desse furacão que a gente está isso. vivendo, Exatamente. né? É um pouco um exercício da gente olhar para a gente, né? E se cuidar um pouco. Acho que isso é importante, né, para as mulheres mães, assim, poderem minimamente tentar deixar as coisas um pouco mais equilibradas, né, que controladas não vai estar mesmo, né, mas o minimamente equilibradas é poder tirar um tempinho para olhar um pouco para si, no meio É. do olho desse furacão. Eu, no início da quarentena, fiz uma live com uma amiga minha, que ela tem um Instagram bem bacana, assim, ela fala sobre esse olhar sobre as crianças, né? A comunicação não violenta com as crianças, e como você se adequar. É Carol Machado Lopes, o nome dela, ela mora em Salvador. E aí ela fala muito isso, ela fala que como é que ela resolveu isso? Ela resolveu acordando uma hora antes do filho. Então, o filho acorda 9 da manhã, por exemplo, e aí ela, sei lá, tô chutando aqui que eu não lembro o horário direito. Mas vamos supor que a criança acorde normalmente às 9. Você acorda às 7h30, 8 horas, e toma-se aquela uma hora para você tirar para você, por exemplo.
E aí, são várias coisas que você pode fazer, né? Vou precisar me despedir, que está Vamos. acabando. Patrícia, muito obrigada. Que bom que você Obrigada teve também. conosco. Foi muito bom. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui participar com a gente, conversar com a gente. A live vai ficar salva lá no perfil. Deem E uma eu olhada lá para compartilho. assistir quem não pôde. Beijo, Muito gente. Tchau, obrigada, tchau, tá? Tchau. Patrícia.